Então vamos lá. A gente, na verdade, nosso objetivo é retomar as discussões que a gente estava fazendo no semestre passado e a gente organizou, fez um planejamento de discussões para esse semestre que eu acho que vai ser interessante. Eu acho que os últimos eventos que aconteceram nas últimas semanas levantaram um aspecto muito importante dentro da nossa área de reabilitação infantil, que é a importância de uma prática clínica baseada em evidências científicas, né? Mas eu acho que para a família, para os alunos, para quem está começando na profissão, isso ainda fica muito confuso. O que é prática clínica baseada em evidências científicas e o porquê e como usar. Então a gente fez um planejamento dentro das nossas discussões de discutir esses aspectos nos próximos meses. Então hoje a gente entra explicando o que é prática clínica baseada em evidências, o porquê usar, e aí a gente vai a cada semana abordar uma doença e um quadro clínico específico para mostrar o que existe de evidências sobre aquele tipo de tratamento. Então a gente vai pegar, por exemplo, uma criança na semana que vem com paralisia cerebral, com comprometimento motor mais grave, mais complexo. Então, o que existe de evidência científica para basear o tratamento dessa criança? E a gente vai passando semana a semana sobre cada uma das doenças que a gente trata dentro da fisioterapia neurofuncional infantil, voltada para a parte dos componentes físicos, para tentar nortear as nossas discussões e os nossos tratamentos. Então, quando a gente pensa em ciência ou por que usar ciência, eu acho que para um aluno da graduação e para uma família fica difícil entender aonde entra a ciência. Porque a gente, ao mesmo tempo que comemora, quando a gente pensa numa UTI neonatal e uma criança nasce prematura e ela sobrevive, mesmo nascendo com 500, 600 gramas, todo mundo diz, graças aos avanços da ciência, essa criança está viva. Quando um diagnóstico raro é feito, todo mundo fala, graças aos avanços da ciência, o diagnóstico foi feito. Em contrapartida, quando o diagnóstico já é feito e a criança vai ser tratada, entra a grande disputa, e uma disputa sem fundamento, que existe entre a ciência, entre o cientista, o acadêmico, e o profissional clínico. Porque a gente entra com o discurso que a prática clínica é soberana, enquanto pesquisador entra com o discurso que a ciência tem que ser soberana. Só que, na verdade, não existe prática clínica soberana ou ciência soberana. Os dois têm que obrigatoriamente trabalhar em conjunto. Por quê? Nenhum pesquisador, nenhum cientista faz pesquisa para ele. O pesquisador ou cientista faz a pesquisa para o clínico. Por isso que existe um tipo de estudo chamado ensaio clínico, que é quando a gente testa dentro da ciência uma abordagem terapêutica dentro de um estudo clínico, para que esse estudo clínico dê base estruturada para o paciente, para a família e para o profissional. Enquanto isso, o clínico tem maior possibilidade de testes, de reorganização. Ele está dia a dia com a criança, com o paciente. Então ele entende o que dá certo e o que dá errado. Então essa compreensão do que dá certo e o que dá errado é o que baseia ou deveria basear o estudo científico. Então a pesquisa é feita para o clínico, para suportar o atendimento desse clínico, enquanto que as informações que esse clínico encontra deveriam basear a ciência. Só que durante a formação de um fisioterapeuta, a gente vai sendo o tempo inteiro obrigado a escolher entre ser pesquisador ou ser clínico, porque parece que isso é totalmente incompatível. E a gente aprende, de certa forma, a ter raiva, o pesquisador a ter uma raiva do clínico, porque afinal de contas ele é só um clínico, e o clínico a ter raiva do pesquisador, porque afinal de contas o pesquisador faz só pesquisa e não está no dia a dia do problema clínico. Isso é a maior besteira que pode ser passada por uma pessoa no começo da profissão, ou por uma família no começo de um tratamento. Não existe isso. Eu posso falar pela minha experiência. Eu saí da universidade tendo total consciência que eu tinha que escolher entre ser clínica ou pesquisadora. Então o plano era, eu vou atender, eu vou fazer mestrado, vou fazer doutorado e eu vou me tornar professora.
E hoje eu sou uma fisioterapeuta, porque isso é o que eu sou e não aquilo que eu faço. Quem me conhece sabe que isso é real. Que faz pesquisa. E todos os trabalhos, qualquer um dos meus artigos, qualquer um dos estudos que eu faço, foram retirados do meu conhecimento clínico. Então, quando eu atendo meu paciente, que é a grande paixão da minha vida, eu vejo que deu certo para esse paciente. Eu faço um projeto de estudo, testo aquilo que eu vi no meu consultório dentro de um estudo científico rigoroso e com isso eu provo se eu realmente estou fazendo melhor pelo meu paciente. Então, cada uma das minhas pesquisas foram baseadas em cada um dos meus pacientes e eu daria um nome real para cada um dos títulos dos meus artigos. Eu tenho um artigo Lívia, tenho um artigo Gabi, eu tenho uma lista infundada, infinita de pacientes que foram os grandes desfechos das minhas pesquisas clínicas. Porque é possível sim ser um bom clínico, coordenar um serviço clínico e ser pesquisador. Porque hoje, eu pelo menos, faço as duas coisas. E a gente faz uma coisa muito particular, na minha opinião, dentro desses dois serviços e dentro do estágio que eu coordeno da graduação. E o grande motivo de eu estar dentro da graduação é porque eu acho que a fisioterapia neurofuncional infantil precisa de uma nova história. E essa nova história tem que ser a história que o mundo conta, que é tratar o paciente com base na ciência. Seja ela de uma forma direta ou indireta. Então, nos nossos serviços, só entram intervenções baseadas em ciência. Por quê? Porque quando eu faço avaliação e eu olho para a cara de uma mãe e eu vou contar para ela qual é o meu planejamento, eu tenho que contar para ela em busca do que eu estou indo e qual é a minha estratégia. E dizer para ela até onde eu posso chegar, não com base no meu achismo, mas com base naquilo que eu posso efetivamente oferecer. E aí a gente entra no aspecto como usar a ciência dentro da prática clínica. Quando uma criança chega, a gente tem, ou como profissional, a gente tem que tomar uma decisão muito importante, na minha opinião. Eu vou ter que ter uma formação num conceito, numa técnica, num método, e eu vou escolher trabalhar exclusivamente com isso. Então a minha criança vai ter que se enquadrar dentro daquele conceito, daquela técnica ou daquele método. Então eu vou direcionar o tratamento da minha criança baseado nesses aspectos, que cada um tem seu total mérito, o seu tipo de efeito, e que com certeza não serão bons para todas as crianças em todos os momentos da vida dela, porque nada, absolutamente nada, é bom para todos os tipos de quadro clínico, em todos os momentos da vida de uma criança. É impossível fazer isso. Ou eu posso ter uma outra opção, que foi a opção que a gente tomou e que vocês são obrigados, vocês, pessoas da equipe e alunos, a fazer, porque eu acho que é certo. Enquanto eu coordenar isso, assim que vai ser feito. Ser a dona do parquinho, muitas vezes, traz vantagens. O que acontece? Quando uma criança chega e a gente recebe o diagnóstico dessa criança e faz a avaliação dela, e nós sabemos o tempo que a gente demora para fazer essa avaliação, o número de informações que a gente colhe, o tempo, a energia que a gente gasta, por que a nossa avaliação é tão demorada? Por que ela é tão complexa? Porque ela me dá todos os termos que eu preciso saber. Eu saio da avaliação com uma lista de problemas. Só que eu não quero os problemas, eu quero uma lista de soluções. Eu estou muito pouco interessada no problema, eu vou em busca de soluções. E cada criança tem uma lista de problemas, de dificuldades e de soluções. Quando a gente junta essa lista, o que a gente faz? A gente senta para estudar. Porque estudar é uma virtude, não é uma limitação. A gente senta dentro daquele componente, com aquela lista de informações, e a gente vai para os bancos de dados mundiais, que são sites que, diferentes dos sites populares, tem dentro pesquisas sérias, bem desenvolvidas, detalhadas. Um artigo para ser publicado, um estudo para ser publicado, ele passa pelo comitê de ética para ver a ética do estudo,
ele é desenvolvido. Então esse artigo é escrito, esse artigo é enviado para uma revista de qualidade. 2, 3, 4 avaliadores analisam a seriedade daquele artigo. E só os artigos de alta seriedade são publicados em grandes revistas. E essas grandes revistas juntas estão em bancos de dados internacionais. Então a gente acessa os bancos de dados internacionais, porque eu não quero uma publicação qualquer. Eu quero uma publicação de qualidade, que analisou 2 tipos de tratamento e contou para mim: este aqui é o melhor em relação ao quê? Aquele segundo. Porque se um tratamento é bom, se ele causa efeito, esse efeito será provado pela ciência. As pessoas que criticam têm total razão, a ciência não foi capaz de provar tudo. Por quê? Porque isso demanda tempo, isso demanda energia, isso demanda muita seriedade. Agora, se a intervenção é boa, você pode não gostar de fazer pesquisa, mas você pode colaborar com o pesquisador. E tenho certeza que um bom tratamento vai repercutir no resultado positivo dentro de um estudo. E que todas as técnicas e todos os tratamentos têm a maior liberdade do mundo para serem provadas. A ciência não tem fronteiras, ela não tem muros determinados, onde só uma coisa pode ser provada. Qualquer coisa com eficácia pode ser provada. Então a gente senta na frente de um computador e a gente fica horas estudando cada um dos nossos casos. A gente levanta toda a literatura que existe, todas as linhas, que não são só artigos da fisioterapia, são artigos que vão falar sobre neurologia, sobre áreas de lesão, tipos de diagnóstico, tipos de sintomatologia. E a gente vai buscar soluções para cada uma das nossas listas de informações coletadas numa avaliação. E só vai passar na nossa porta aquilo que tem uma linha de raciocínio científica. Por quê? Porque isso é correto, porque é justo e porque a ciência mostra isso. E a gente tem uma infinidade de possibilidades científicas para analisar. Quando isso acontece, a gente começa a pôr uma coisa chamada segurança para todos os envolvidos. E eu não vou olhar meu paciente como uma técnica. Eu vou fazer uma miscelânea de informações que vão montar um tratamento especializado para o meu paciente, sem qualquer tipo de limite, porque eu não estou preocupada em tratar ele de acordo com isso ou com aquilo. Eu estou preocupada em tratar ele de acordo com o que ele precisa, que muitas vezes não está dentro da mesma caixa, da mesma técnica e do mesmo conceito. Então nunca ninguém vai ouvir quando as pessoas perguntam: qual é a sua formação? A gente passa muitas vezes por vocês, escutam as pessoas me perguntando: o que você faz? Eu sou fisioterapeuta. Isso é o que eu faço. O que você usa de recurso? Fisioterapia. E o que mais? Ciência. Eu não me permito não entender com perfeição o que um paciente precisa. Qual é o diagnóstico? Qual é a alteração? Qual é a lesão? O que tem no exame? Qual é a sintomatologia? São tantos porquês e como, que a hora que a gente completa esse quebra-cabeça infinito, nós temos então um tratamento personalizado. Então, nunca nós vamos ter estudos que vão provar que o mesmo tratamento é bom para todo mundo. Não existe isso. Porque mesmo quando você pega um estudo sério, ele vai contar lá na descrição dele qual foi o tipo de paciente que participou deste estudo. Então aquele resultado ele serve exclusivamente para aquele tipo de paciente. E me desculpem, existem inúmeros estudos extremamente bem fundados que possibilitam a prática clínica baseada em evidências na fisioterapia neurofuncional infantil. E muitos deles sequer são da fisioterapia, ou sequer foram feitos por fisioterapeutas. Então não dá pra gente participar de uma guerra sem fundamento entre a prática clínica e a ciência, porque as duas fazem parte do mesmo contexto, estão trabalhando pelo mesmo objetivo, que é a melhora do ser humano, como em todas as áreas que a gente atua. Só que existem várias formas de artigo, várias formas de ciência, várias formas de banco de dados. A gente pode manipular a ciência da forma que a gente quiser.
Hoje nós temos relatos de caso. O que é um relato de caso? É quando o estudo escreve o caso de uma única criança. Para que esse estudo serve? É exclusivamente para uma criança que pareça com a criança do estudo. Então tem estudos que provam, analisam o efeito de um tratamento antes e depois. Qual é a dúvida que uma criança que está recebendo o tratamento vai melhorar de alguma forma? Nem se for um pouquinho. Ela vai. Então eles não me contam grandes informações, eles só contam que o tempo passou. E a grande novidade, o cientista ele é criticado muitas vezes por quê? Porque ele usa uma razão plena na hora de tratar uma criança. O tempo, sozinho, pode ajudar uma criança. E em muitas situações, o tempo, a família e o mundo são mais efetivos do que um tratamento mal feito. Porque uma criança se desenvolve normalmente, todos os dias. A luz, o som, a vida é um estímulo. E se eu analisar hoje e daqui a algumas semanas, provavelmente ela vai ter melhorado em algum aspecto. E aí então existem os grandes ensaios clínicos controlados e aleatorizados, que fazem o quê? Eles pegam duas formas de tratamento, as mesmas crianças com as mesmas características, e colocam o seu tratamento em xeque. Este tratamento é ou não é melhor do que o outro para aquele tipo de paciente? E ele vai te dar um resultado, é melhor ou ele é pior? E o grande erro que a gente ouve em grandes discussões hoje em dia é: o tratamento é igual. Isso como uma coisa negativa. Não é negativo. Se o tratamento é igual, você pode escolher. Qual que fica melhor para o seu paciente? Se os dois têm o mesmo efeito. O que vai ser bom para ele? Isso é pensar num tratamento igual. Agora, o estudo ou tratamento que não foi testado, nós não podemos dizer para uma família ou perante a qualquer poder jurídico do nosso país que ele é melhor ou que ele é bom. Isto é um problema. Enquanto uma coisa não é provada, ela não existe. É assim que o mundo é. Se ela não tem uma comprovação, na grande maioria das vezes ela não existe. Porque hoje, mesmo a fé, que era um aspecto religioso questionado, tem comprovação científica. Hoje a fé tem comprovação científica. As pessoas que creem se recuperam melhor do que as pessoas que não creem. Como isso foi provado? Ciência. Antes disso era achismo. E aí a gente não pode direcionar a saúde pública do nosso país com base em achismo. Nos países de primeiro mundo, todo mundo diz assim: os pacientes têm acesso a qualquer tipo de recurso e tratamento. E isso é verdade, é assim que acontece. O seguro-saúde ou o governo vai oferecer o tratamento para aquele paciente, desde que exista a comprovação científica. O governo e o seguro-saúde oferece tudo aquilo que a pessoa precisa, desde que exista a comprovação científica. Por que aqui tem que ser diferente? Hoje nós vivemos infinitas liminares. Por errado um juiz negar um tratamento que não tem comprovação científica? Ele é o poder jurídico, ele não é o clínico. Ele tem que ter uma base. E hoje nós vemos as grandes discussões das decisões jurídicas e das associações que estão direcionando os tratamentos de acordo com o poder jurídico. E está errado? Não está. Se nós queremos o tratamento de primeiro mundo, se nós queremos a seriedade que eles oferecem, o primeiro passo é esse. Então, o profissional tem sim que ter conhecimento do que a ciência pode proporcionar para o seu paciente. Ele tem que sim fazer um relatório baseado em ciência, porque as famílias estão indo brigar por esses tratamentos e merecem ter essa certeza, porque um dia elas serão cobradas com relação a isso.
E a gente precisa ter conhecimento do que a ciência pode oferecer e não brigar. Não existe uma briga entre clínicos e pesquisadores. Se o grande motivo é o único, tanto a pesquisa quanto a prática clínica, ela existe para tratar o paciente da melhor forma possível, e tudo aquilo que for bom repercutirá em comprovação científica, só que a gente precisa começar. Então, a nossa ideia é discutir todas as semanas nas nossas reuniões o que a ciência pode oferecer para os nossos pacientes de acordo com o quadro clínico, com o tipo de sintomatologia. Quais são as linhas de tratamento que podem ser eficazes ou não. E aí fica a critério de todos vocês. Quais são os pacientes que a gente vai colocar. Semana que vem começa com o Dona do Parquinho, falando do que eu mais gosto, que é o que existe de evidência científica sobre os pacientes com paralisia cerebral de alta complexidade. Beleza? Então tá bom. Beijinhos.